Agora me diz uma coisa. Você era funcionário público, era policial. Escrivão de polícia, quase 9 anos. E o que aconteceu? De onde veio a coragem de sair, né, de um cargo público? Como que foi essa história? Porque o pessoal, assim, muita gente tá querendo entrar. E alguém saiu, isso, tipo, oi, né? né? Estudam anos pra entrar, né? Eu passei no concurso da Polícia Civil em 2005. Na época era ensino médio ainda. Eu estava na faculdade de Direito já. Mas eu queria ser funcionário público. Minha mãe é funcionária pública, meu pai era funcionário público. E eu, pra mim, o que queria ser? Funcionário público. 2005 é a época do concurso do meu marido. Foi o último edital de ensino médio? Foi o último, ó. O último ou penúltimo. Foi o último, acho que foi a dele. Investigador, né? É investigador. Ele foi uma turma antes da minha, então. É isso mesmo. É capaz de eu conhecer ele até. Capaz. Diga. Mas, pra mim, eu nunca tive uma vibe de ser policial. Não era coisa que eu queria... Por que eu te falo isso? Porque quando eu estava estudando, não tinha cursinho que nem tem agora, um monte de cursinho. Era uma coisa mais cara. E eu não tinha cursinho. Então, a gente se unia em grupos de estudo. Tinha um site, que acho que até hoje ele existe, chamado PCI Concursos. E lá tinha novidades, e tinham fóruns. E a gente juntou uma turminha lá para estudar. Era aqui perto, inclusive, na Lapa. A gente ia lá, estudava. E tinha um pessoal que vibrava muito ser polícia. Vibrava, tipo assim, era o sonho da vida dele ser policial. E muitos passaram, inclusive outros não passaram, mas a maioria passou, inclusive no mesmo concurso. E para mim, essa brincadeira era um emprego. Eu queria ser funcionário público. Mas se eu passasse na polícia, ou no TJ, ou no INSS, ou na Receita, ia ser a mesma coisa, tá? Mas quando eu entrei na polícia, eu entrei com 18 para 19 anos. Eu era muito, muito novinho ainda, né? E eu fui aprendendo, foi muito bom para mim essa experiência na polícia. Eu aprendi muita coisa, trabalhei em plantão policial na Zona Leste, depois fui pra chefia, trabalhei com inquérito. Por isso que ele não liga pros comentários. Trabalhei na né? Como é que eu vou ligar pra comentário? Eu trabalhei na delegacia de homicídios, numa delegacia que era só crimes contra criança. Então era homicídio de criança. Como é que eu vou ligar pro comentário do TikTok? Ligar pro comentário desses baba-ovo da internet. Pelo amor de Deus. Mas eu posso dizer, e provavelmente até pro seu público, muitos policiais vão assistir, talvez até me conheçam, né? Eu sempre tive uma boa posição na polícia. Eu trabalhava com quem eu queria, onde eu queria, nos horários. Eu fui conquistando um nome dentro da polícia como escrivão e tava indo bem na carreira, muito bem. Só que eu queria ter dinheiro. Ou seja, aqui não dá, não. Rico. E você ser rico na polícia... Polêmico, não. E ser rico na polícia, você tem que ir por um caminho errado, certo? É isso. E eu tava chegando nos 30 anos de polícia, de idade, né? 30 anos, quase 10 anos de polícia eu saí. Tava quase 30 anos de idade e eu falei, se eu não sair agora... Não saio mais. Eu não saio nunca mais. Eu tava trabalhando numa situação confortável. Eu trabalhava na polícia nessa época, numa escala, nem sei se tem mais, chamava, até meio preconceituosa, né? Chamava escala mineira, escala baiana. Como que era? Era dia sim, dia não. Então, por exemplo, assim, uma semana eu trabalhava segunda, quarta e sexta, que é a semana mineira, que eles falavam. Na outra semana, era terça e quinta, a semana baiana. Aí, tipo assim, se na quinta fosse um feriado, eu trabalhava só na terça. Então, era tranquilo. E eu trabalhei no DECAP, né, nas delegacias de bairro, eu chegava a ter 600, 700 inquéritos. Nossa. E eu vou te falar, eu e meu colega, o Rodrigo, hoje também já saiu da polícia, nós éramos empreendedores na polícia. O nosso cartório era tudo organizado, tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado em delegacia naquela época, o nosso tinha ar-condicionado. A gente contratou estagiária para fazer intimação pra gente. Então, a gente criou todo um cartório, que era realmente um cartório modelo dentro da polícia. Com sistema, a gente tinha um sisteminha próprio de controle de prazo e tudo mais. E foi um período muito legal, assim. Mas, chegou uma hora que não dava, né? Precisava, sabe? Eu tava na mesmice e eu olhava pros meus colegas, os mais antigos. Eu não queria ser aquilo quando eu chegasse, sei lá, com 50, 60 anos de idade. Eu queria ser outro... Não que seja ruim, tá? Mas, assim, para quem vibra polícia, é o melhor lugar. Mas para quem não vibra, né? até brinco no meu canal, eu falo assim, olha, serviço público é para duas pessoas. Ou é pro acomodado,
ou é porque tem vocação. Então, se você é servidor público e você quer ficar satisfeito, ou você é acomodado, ou você é vocacionado. E vou te falar, na polícia é o lugar que eu encontrei onde existem mais vocacionados no serviço público. Lá realmente tem muito mais vocacionado que em outras carreiras. E aí eu tinha que pensar, e 30 anos, quase 30 anos, né? Falei, eu tenho que mudar. Num dia eu estava sofrendo uma micro perseguição na delegacia, né? Por quê? Tem muito policial que ouve você, né? Quem ouvir vai entender. Quando você trabalha no DECAP, uma delegacia, com milhões de inquéritos, você trata de todos os assuntos, desde briga de vizinho, até violência doméstica, até estelionato, roubo, até homicídio, você trata de tudo. Você fica muito bom naquilo. E quando eu fui para homicídios, eu tinha 700 inquéritos. Sabe para quantos inquéritos eu fui? Quantos? 16. Nossa! Aí o pessoal do DHPP, vão me ouvir aqui, vão brigar comigo. O pessoal do DHPP estava assim, não, mas aqui no DHPP a gente é foda, aqui nossos inquéritos são muito melhores. Não é. Então você que está no DECAP, saiba, você toca inquérito muito melhor do que quem trabalha na homicídios. Ou pelo menos com mais do que 90% de quem trabalha em homicídios. E o que eu fazia? Eu, nessa época, já dava aula em faculdade à noite. Eu chegava no meu dia de trabalho, sem brincadeira, eu chegava às 9 horas no meu plantão, dava meio-dia, eu já tinha feito tudo. Eu não tinha mais o que fazer. Aí o que eu fazia? Abria o computador e ficava estudando. Estudando para quê? Para dar aula à noite. Então eu preparava a aula que eu iria dar à noite na faculdade. E aí isso começou a gerar o quê? Inveja. Porque quando a gente trabalha numa delegacia de bairro, é muito engraçado. Apesar de ter muitos filhos da... né? Vou falar palavrão aqui para não atrapalhar o seu vídeo. Apesar de ter muito filho da mãe ali, eu sentia que a galera era mais legal, assim, mais unida, sabe? É igual a academia. Sabe a academia de rede e a academia de bairro? É isso. Na academia de rede, a pessoa fica cheia de dedos, não sei o quê. Na academia de bairro tá todo mundo ali junto, tomando creatina, mandando... É isso, é tudo junto. Exato. E aí, o que aconteceu? A gente fazia churrasco, ia tomar uma no bar. A gente tinha uma amizade com o pessoal de delegacia do bairro. E num departamento especializado, na homicídios, não tinha isso. Era todo mundo invejoso. Então começaram a me delatar. Que você tava estudando. Pra delegada assistente dessa delegacia. Que graças a Deus eu nem lembro o nome. E ela começou a me perseguir. Ela começou a me perseguir. Me perseguir coisas de horário, sabe? A hora que vai para o almoço, a hora que volta. O que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo. Aí chegou uma hora que eu pensei, falei assim, tenho quase 30 anos. Vou me jogar. Eu já tava lá em faculdade, então tinha uma outra renda, né, já. Cheguei num dia, fiz a minha carta de exoneração. E joguei na mesa dessa delegada aí. Falei, tô indo embora. Ela falou assim, não, você não pode ir. Eu falei, como assim posso ir? Antes você tem que acabar com esses inquéritos aqui. E eu juro pra você que quando a gente vive no serviço público, quem tá ouvindo aqui, que é policial, vai entender o que eu tô falando. Por mais que a gente tenha estabilidade e tudo mais, a gente fica com um cagaço de consequências em corregedoria, o que pode dar, abandono. Surge 1 milhão de coisas. Mesmo eu sendo professor de direito, a gente fica com medo, né? Eu falei, não, eu vou embora, não vou fazer mais nada. Arrumo alguém para receber o meu cartório, porque a gente tinha arma apreendida, tinha droga apreendida, tinha roupa apreendida. Pra quem não sabe, ele é responsável por todos tudo isso que é apreendido, o escrivão, ele é responsável por isso. Então ele tá falando que ele precisava passar esse armamento, essas coisas, porque a outra pessoa vai conferir tudo que tá ali pra ver se tá tudo certinho. Então você tá passando uma baita de uma responsabilidade. Baita, que inclusive durante muitos anos eu fiquei com medo de dar algum problema, de sumir uma arma. Mas não sumir uma arma, porque a gente prendia muita arma de policial militar lá. O policial militar, para quem não sabe, se envolve numa ocorrência e mata alguém, a arma dele é prendida, vai pra perícia. Então tinha arma do Estado lá comigo. Aí some uma arma dessa. De quem que é a responsabilidade? Exato. É minha. Então, durante muito tempo, eu fiquei com esse medo de dar algum problema no acervo que eu tinha passado. Porque, por exemplo, tem uma roupa manchada de sangue do cara que morreu. Aí, lá na frente do processo, eles pedem uma perícia complementar. Cadê a roupa? Sim. Se a roupa não sumiu, já era. Vai nas minhas costas. Então, eu fiquei com medo disso daí. Mas eu fui bem objetivo. Falei, vou pedir demissão. Não, você não vai pedir. Vou pedir, acabou. Subi para falar com a diretora de departamento. Na época, era a doutora Elizabeth Sato,
que é uma pessoa que eu tenho muito apreço até hoje. Ela é muito querida. Né? Ela foi minha seccional na 5ª seccional, na Zona Leste. Ela que me levou para homicídios. E eu falei, doutora, eu sei que isso é muito ruim para você, porque você perde um escrivão e não tem reposição. O concurso não sai, né? Demora, tem um déficit gigantesco. Eu sei que isso é muito ruim para você, mas eu preciso sair, tem que ser agora. Ela falou assim, isso aqui não é para você, você tem que ir embora mesmo. E eu sei que você vai ser muito feliz lá fora. E eu saí, né? O meu chefe, na época, ficou muito bravo comigo. Todo mundo ficou muito bravo comigo, porque eu estava abandonando. Mas foi uma excelente escola para minha polícia. Uma excelente escola. Mas não era para mim, entendeu? Muito provavelmente, hoje, eu já seria delegado, teria passado outro concurso. Mas eu vou dizer para você que no serviço público eu tive 2 felicidades. A primeira foi quando eu entrei, que é muito gostoso ver o seu nome lá no Diário Oficial. É muito bom, é uma coisa inenarrável. Principalmente quando você está ferrado, sem grana. E sai seu nome lá, meu, é muito bom. É muito bom. E é legal você também pertencer a alguma coisa. Então, pertenço à Polícia Civil do Estado de São Paulo. É legal. E outra felicidade foi quando eu saí. Porque eu senti que eu estava deixando um peso gigantesco. Porque o policial, ele vive com medo. Eu tô falando do policial bom, tá? Porque 90% da polícia, ela é boa. Os caras são bons, são honestos, são trabalhadores. E tem um 10% que é lixo. E é o que se destaca, né? São os que se destacam. E é o que destaca. Esses lixos, eles nem ligam para isso. Eles não estão nem aí, eles vivem uma outra realidade. Mas quem é honesto, quem é trabalhador, vive com medo. Vive com medo do quê? De tomar bonde, de tomar representação na corregedoria. Tomar bonde, gente, pra quem não sabe, é que eu tenho que ir traduzindo, né? Pra quem não sabe, imagina que você trabalha num lugar, você gosta e tal. De repente, acontece alguma coisa, não gostam do seu trabalho e você pertence à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aí vão mandar você lá pra aquele lugar bem longe, aquela delegacia que ninguém quer trabalhar, sabe? É isso, você toma um Sabe bonde. o que eles faziam na época, os chefes? Conte. Eles pegavam um mapa, já não fizeram isso comigo, fizeram isso com colegas meus. Eles abriam um mapa assim, da cidade de São Paulo, sei lá, tava aqui no Tatuapé, que foi no trabalho, Tatuapé. Onde você mora mesmo, fulano? Ah, eu moro na Zona Norte. E pegava a régua, colocava da Zona Norte até o mais fundo, assim, da Zona Sul. Então, agora você vai vir pra cá. Olha só, dentro da capital. Mas Só que assim, isso muda tudo sua vida. muda. Que você passar de um polo pro outro, são É só horas. 2 horas a mais no trânsito. É. É só, meu, caótico. Caótico. Mas apesar dele ser hoje um ex-policial, eu tenho muito orgulho dessa parte, porque eu tenho muito apreço pela instituição. Então, eu acho que o cara que todo dia vai pra rua para combater ou evitar, prevenir o crime, deixa a sua família, e a gente sabe de todos os riscos que ele corre. Meu, isso sim é herói. E eles são muito mal remunerados. Então, acho que a briga tinha que ser por remunerar melhor esses policiais, porque, gente, eu nunca seria policial. Imagina só, você dá a sua cara ali pro bandido ver. Você tá ali no dia a dia. E outra, tem aquela questão lá que se eles pegam você desprevenido, pegam sua arma, descobrem... Se você cai em um lugar ali, descobrem que você é policial, já era. Então, eles são muito mal remunerados, mas eu vibro quando eu vejo a polícia, quando eu vejo a viatura. Eu gosto mesmo, eu gosto. Eu tenho uma admiração gigantesca, e eu sempre tive por policiais. Porque sempre quando o cerco aperta, a gente liga para onde? 190, né? E se você não gosta de polícia, por favor, ligue para sua mãe, para seu pai, ligue para seus amigos, Batman. né? Liga para o Batman. Então, assim, acho que a população tem que valorizar a polícia, entendeu? Ninguém tem que ter medo, que só, né? Em via de regra, a gente sabe que tem esses 10% que fazem umas cagadas aí, que toda a corporação acaba pagando o pato. Mas é fundamental, né? Você que tem mãe delegada, Sim. o sonho do meu pai era que nós fôssemos policiais civis, eu e minha irmã. Imagina, mal sabia ele, que eu não conseguiria nem chegar perto, né? Eu de acho nada que- parecido. Eu acho que é questão de vocação, né? É que ele entrou, vai falar, não, vou pra cá. Aí foi pra... Continuou dando aulas. Continuei sendo professor em faculdade, CLT. Faculdades. Então, saí do serviço público para ser CLT, em faculdade. Dei aula em faculdade
na Zona Leste, né? Na Universidade Cruzeiro do Sul. Foi a primeira faculdade que eu dei aula. Não, mentira. Faculdade foi a primeira. Antes eu já dava aula em curso técnico, nas escolas técnicas estaduais. Mas nessa época eu já estava dando aula em faculdade, estava com bastante aula, bem estabelecido. Porque assim, todo final de plantão me dava um cagaço. Qual que era o cagaço? De chegar uma ocorrência e eu não poder sair para dar aula. Um flagrante com 50 reféns, 50 reféns, não, 50... Como que é o nome, Jesus? Fugiu da minha 50 cabeça. 50 indiciados, presos. Indiciados, e vítima, e 300 celulares, e não sei o que. Chega a arma que sumiu, aparece a arma, pronto, não, acabou. Mas você sabe que... isso aí pra mim era... Outra coisa que era muito ruim pra mim, mas nessa época eu já não tava mais passando por isso, era trabalhar à noite. Eu odeio trabalhar à noite. Odeio. E eu me lembro muito bem que a primeira delegacia que eu fui trabalhar na minha vida quando eu saí da academia era a delegacia da Penha, o 10º DP da Penha, aqui em São Paulo. E é uma delegacia, ela é a mais lotada da 5ª seccional, daquela parte da Zona Leste, é a delegacia que tem mais movimento. Então é uma delegacia muito pauleira, né? E eu me lembro que muitas vezes que eu puxava era plantonista, né, novato, chega 2 da manhã, pauleira, começa a dar umas 3h30, 4 horas, começa a diminuir. E aí era um frio danado. Eu lembro disso bem na minha cabeça, assim, duas coisas com frio na polícia eu me lembro. Uma era essa, eu deitando assim, não tinha lugar para deitar. Então eu juntava várias cadeiras assim no plantão, na cozinha da delegacia, que era aberta, com vidro aberto. Deitava lá e ficava assim quietinho para tentar dormir um pouco, descansar. E eu passava, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? E outro foi quando eu fui trabalhar na Homicídios. Eu não fui direto para essa delegacia de crimes contra adolescentes, na semana gorda, semana magra. Eu fui trabalhar numa delegacia chamada GEACRIM. O GEACRIM, nada mais, nada menos, faz atendimento de local de crime. Então, teve um crime em São Paulo. Um corpo foi encontrado no córrego. E a autoria é desconhecida, eles chamam a Homicídios. E quem vai atender é esse GEACRIM. E, assim, graças a Deus, não é todo dia que tem homicídio em São Paulo, né? Assim, homicídio de autoria desconhecida. De autoria desconhecida. Porque se a autoria é conhecida, pelo menos naquela época, já faz muitos anos que eu saí, né? Naquela época, se a autoria era minimamente conhecida, a delegacia de bairro atendia e fazia lá o que tinha que ser feito. Quando era desconhecida, ou, pior, quando tinha morte em decorrência de atividade policial. Então, um confronto com a PM, matava um bandido lá e ia delegar para coisar. Mas não era sempre que tinha. Então, muitas vezes eu ia lá a delegacia fica lá na Brigadeiro Tobias, no Palácio da Polícia e tudo mais, né? E lá perto tem um negócio chamado... Tinha, pelo menos, tá? Pode ser que você não tenha mais. Chamado Panelão. Tem. Tem ainda? Tem. Que é onde o pessoal parava o carro ali, né? E eu me lembro de parar, de pegar meu carro e tal, ia pra lá, ia tentar dar uma dormida, né? E um frio, mas fazia tanto frio naquele lugar. E, obviamente, não conseguia dormir, ligava no ar quente, assim, nada. Então, foram 2 momentos que eu pensava, o que eu tô fazendo nessa polícia, né? Foram os momentos que te inspiraram a sair. Aí, continuar a seguir em frente. Mas fala, quem gosta. Eu vou te dizer, eu gostei de trabalhar na polícia. Sim. Achei que foi muito bom, só que assim, eu não sou vocacionado. Criou sua bagagem, né? A gente só é resultado hoje, de tudo que a gente passou. Como advogado criminalista, eu tenho uma bagagem muito maior. Detalhe, eu sou advogado criminalista, eu até brinco, né? Eu sou advogado criminalista do bem.